Tradutor, Otaquinho. Duas figuras colidiram uma com a outra. Uma das figuras tinha uma poderosa aura carmesim cobrindo seu corpo, enquanto o outro tinha uma aura azulada revestindo seu corpo. Dendi! Dendi! As duas figuras continuaram colidindo uma com a outra, produzindo ondas de choque poderosas que varreram toda a área. Os tremores secundários de sua colisão agitaram a atmosfera e produziram ventos extremos como uma onda de água. Quase tudo na área ao redor deles foi destruído. Até mesmo o chão desabou por causa de sua força absoluta. Neste momento, a destruição total engoliu toda a aldeia Ibi. A aldeia Ibi foi aniquilada. Quase 90% das pessoas que viviam aqui morreram. No ar, as duas figuras colidiram mais uma vez. Depois de colidir uma dúzia de vezes, a figura carmesim e azul recuaram 5 metros de distância uma da outra. Solta segurou com força a espada Vajra em sua mão. Ele olhou para Gilven com uma expressão séria. Mesmo agora, ele ainda sentia uma dor intensa por todo o corpo. Era como se alguém estivesse perfurando seus órgãos internos e despejando água fervente neles. Então, o calor desapareceria e o frio extremo surgiria. Era difícil descrever a dor que ele sentia. Tenho que esperar 1 minuto, Solta disse para si mesmo. Ele sabia que seu corpo não suportaria tanta pressão de uma vez. Se Yujin não usasse o poder espiritual, Solta tinha certeza de que ele estaria morto agora. O efeito de beber 2 poções de monstro ao mesmo tempo era extremo. Gilven não sabia que o reforço do instituto estava chegando. Ele não tinha a menor ideia. Ele moveu os olhos e olhou para Freus. Ele viu Freus acenando para ele com uma expressão séria. Freus iria se juntar à luta para matar Solta. Os dois se moveram ao mesmo tempo. Quando Solta viu isso, ele também moveu seu corpo. Ele avançou na direção de Freus, que era um mago, mas Gilven o interceptou. Dendi! Dendi! Mais uma vez, os dois colidiram. A colisão entre Solta e Gilven foi tão alta quanto trovões rugindo no céu. O duelo entre os dois tornou-se feroz quando eles começaram o combate corpo a corpo mais perigoso. Dendi! Dendi! Gilven estava determinado a matar Solta. Portanto, ele se esforçou ao máximo desde o início da colisão. E Solta respondeu usando tudo o que ele tinha. Solta ficou abatido porque a maior parte de sua golpe foi compensada por Gilven. O Feron poderoso estava interrompendo os fluxos de ar e a corrupção começou a aparecer. Mesmo assim, Gilven não se importou com isso. Gilven lutou contra incontáveis monstros de 3ª evolução. Ele até lutou contra alguns monstros de 4ª evolução. Não iria funcionar contra ele enquanto Solta não penetrasse em seu escudo protetor de mana. O escudo protetor de mana era uma barreira que apenas criaturas poderosas no mundo possuíam. Ele compensou tudo que veio de criaturas fracas como Solta. Um monstro não tinha um escudo protetor de mana, mas tinha uma barreira de Feron. Ainda assim, o Feron que Solta possuía agora era tão denso quanto os monstros de 4ª evolução, embora ele não tenha as características e atributos desse nível de monstro. Apenas o Feron atingiu o nível da 4ª evolução, não ele. Bem, ainda era o suficiente para perfurar o escudo protetor de mana de Gilven junto com o poder adicional de Yujin. O poder espiritual era um tipo forte de energia superior à mana. Gilven e Solta trocaram golpes em alta velocidade fazendo com que faíscas voassem entre eles. De repente, Solta olhou para o céu e viu uma enorme bola preta girando. A bola voou em sua direção criando um distúrbio no ar. Bola da desolação sombria. Solta reconheceu o feitiço no céu. Ele verificou seu entorno e descobriu que os feitiços bola sombria que ele espalhou antes tinham sumido. Deve ser obra de Freus. Essa oficial de 6 círculos realmente calculou sua rota de fuga e bloqueou tudo. Não, nem tudo, pois Gilven ainda estava na frente dele. Droga! Aquela mulher! Ele adivinhou que, enquanto se aproximasse de Gilven, Freus não lançaria aquele feitiço poderoso. Então ele voou em direção a Gilven e lutou com ele no ar. Ele não se atreveu a recuar, pois sabia que Freus o atacaria assim que o fizesse. Esta era a única escolha que ele tinha.
Gilven estava bastante confiante em lutar contra Solta no combate corpo a corpo. Os dois jogaram seus feitiços mais poderosos um para o outro, mas Solta era muito ágil. Ele moveu o corpo de um lado para o outro para evitar ser atingido de forma crítica. Fora da aldeia, Randolph estava parado enquanto assistia à batalha feroz. Ele sentiu os tremores da batalha e a pressão do Feron. Ele não se importou com isso, pois sabia que não iria lutar. Então esse é Solta. Ele é realmente uma pessoa imprudente. E pensar que ele tentaria lutar contra essas pessoas. Ele murmurou enquanto balançava a cabeça. Ele não achava que Solta era esse tipo de pessoa, mas o que ele poderia dizer agora? Solta estava lutando contra essas pessoas pela vida de seus amigos. Pedra de sangue. Um vampiro estava cultivando aquela pedra terrível nesta vila. Ninguém jamais imaginaria. Onde estou? Lumili abriu lentamente os olhos. Ela olhou em volta e viu que estava em uma planície de grama com Alice, Lin e Yuko. Yuko? Ela olhou para Yuko e se lembrou do que aconteceu antes. Onde está Solta? Lumilia rapidamente perguntou a Lin e a Alice com uma expressão de preocupação no rosto. Lin apenas abaixou a cabeça e não respondeu à pergunta de Lumilia. Lumilia voltou-se para Alice perguntando a mesma coisa. Alice apontou para a direção da aldeia e disse, Solta ainda está lutando contra aquelas pessoas. O que? Lumilia empalideceu ao se lembrar de como aquelas pessoas eram poderosas. Ela apoiou o corpo enquanto tentava se levantar, mas ainda estava fraca. Lin se moveu e apoiou Lumilia. Alice ficou em silêncio ao ver a expressão de Lumilia. Ela olhou para seus pés e perguntou a si mesma. Eu mudei? A diferença em sua força não era tão grande. A única diferença era que Solta não tinha medo de correr o risco de lutar contra um oponente de nível superior. Para lutar contra um oponente de nível superior, Solta correu o risco de beber a poção do monstro. A desvantagem dessa poção era algo que outras pessoas não gostariam de experimentar, mas Solta bebeu sem hesitar. Ele até tomou 2 poções de monstro. Alice levantou a cabeça e viu Lumilia assistindo à batalha. Eu não vou hesitar mais, ela murmurou em voz baixa enquanto assistia à batalha. Nós temos que ajudá-lo. Eu não posso deixar, Lumilia disse enquanto tremia e sentiu seus olhos se molharem. Ela sentiu a fraqueza que experimentou na cidade Gripen. Solta sempre a estava ajudando. Ela pensou que ficou mais forte, mas a realidade a golpeou. Ela não queria isso. Ela não quer se tornar uma pessoa que sempre recebeu ajuda dos outros. Pelo menos ela queria tentar ajudar os outros. Se eu apenas tivesse poções de monstro. O que eu posso fazer? Lumilia cerrou os dentes de raiva. Ela não quer mais experimentar esse sentimento. Ela lembrou que ainda tinha muito dinheiro sobrando. Usando esse dinheiro, ela compraria algo que poderia ajudá-la em uma situação de emergência como esta. Habilidades e feitiços. Ela tentaria adquiri-los para aumentar seus poderes. Ela não se limitaria a mais. Determinação queimou em seu coração. Ela não sabia que neste momento ela finalmente desbloqueou seu potencial que abriu seu caminho para o topo. Mais tarde, ela perceberia que esse foi o ponto de virada de seu destino. Naquele dia em que ele me tirou do controle da minha família e mudou meu destino, Deus Oriental Azur. O sangue respingou quando Solta conseguiu penetrar o escudo protetor de mana de Gilven. Em troca, ele sofreu um ferimento profundo no peito e nas costas. Comparando seus ferimentos com Gilven, ele diria que morreria por causa de seus ferimentos se não os tratasse. Não importa quantas poções de monstro ele bebesse, ele ainda não seria capaz de derrotar Gilven. Um verdadeiro oponente de nível superior. Seu poder atual era apenas temporário. Não permanente. As 4 bolas gravitacionais atrás de Solta desapareceram. Sem essas bolas pretas, Solta não seria capaz de flutuar no ar. Ele caiu e bateu nos destroços de rochas no chão. Solta suspirou enquanto olhava para a enorme bola preta no céu. A bola preta desceu lentamente em sua direção. É uma pena. Eu queria saber como você modificou o feitiço Restrição Sombria e a Bola Sombria. Freus disse enquanto balançava a cabeça.
Gilven apenas olhou para Solta no chão. Vou morrer sem conhecer meu passado e minha verdadeira identidade. Solta murmurou para si mesmo enquanto sua visão estava ficando turva. Ele então viu uma figura descendo na frente dele. Está tudo bem. Ouça minhas palavras. A figura disse com um sorriso no rosto. A figura na frente dele tinha cabelo loiro curto e bagunçado. Ele era alto e tinha um físico médio. Ele estava vestindo uma calça preta e uma camisa de manga longa da mesma cor. Em cima dele estava uma pequena capa de cor azul escura. Essa pessoa não tinha presença alguma. Gilven e Freus não conseguiam senti-lo de forma alguma. Eles não conseguiam entender como esse homem apareceu diante deles sem que percebessem. Quando Solta viu essa figura, não pôde deixar de rir. Ao mesmo tempo, ele ouviu uma notificação em sua mente indicando que ele completou a missão. Mas isso não era importante. O reforço do Instituto foi uma pessoa apenas. Mas essa pessoa foi mais do que suficiente. Por quê? Porque ele é o mais forte. O mestre das chamas, Bargan e Vifeld.